Bom dia, gente. Eu vou ficar distante aqui da tela, mas eu queria gravar esse vídeo para dar uma retomada em tudo que a gente já viu. Eu acho que isso é necessário, sempre ficar indo e voltando, não só ficar batendo, martelando coisas na cabeça de vocês, mas tentar deixar claro o caminho que a gente tem, que eu tentei percorrer até o momento com vocês, não só na análise, na produção de textos, como também na meta-análise da língua, né? Em você pensar sobre a própria língua portuguesa que você fala. E esses arranhados que vocês estão ouvindo são a minha gata, no fundo. Mas enfim, ignora. Eu vou partir do Classroom pelo seguinte. Primeiro eu vou explicar as atividades, do porquê que eu propus cada uma delas, né? Essa atividade diagnóstica aqui, que era na verdade eu queria saber se vocês tinham ou não, deixa eu dar um zoom, porque talvez no vídeo final fique muito pequeno. Eu acho que tá melhor. Se vocês tinham tido contato ou não no oitavo com o gênero debate, que é um dos gêneros pedidos para essa série, né? Debate, inclusive debate de presidenciáveis. E quais são os conteúdos, os conceitos, os componentes dessa estrutura, em que eu tenho um mediador e duas pessoas debatendo, normalmente. Já essa aqui eu pressupunha a interpretação de Charles, que é um gênero a ser trabalhado desde o sexto. Então, o intuito era conhecer vocês mesmo. Aqui era a possibilidade de encontrar coisas que não estão ditas explicitamente nos textos. A 4 era uma coisa que nós estamos vendo agora, e eu já tinha esse planejamento na cabeça, que é de dois jornais diferentes anunciarem, noticiarem o mesmo evento de formas diferentes a depender das ideias às quais eles estão submetidos. Então, um jornal, vamos supor, tem um posicionamento mais de direita, ele vai escolher determinadas palavras. Um outro vai escolher outras. E aqui é uma piada com relação às partes de segmentação, né, do pó compacto e do pó compacto demoníaco. Além disso, na diagnóstica, eu tentei trazer textos que, de certa forma, questionassem o nosso cotidiano, mas também relembrando coisas que vocês já viram. Todo mundo aqui já ouviu falar da história de João e Maria, e essa charge traz esse intertexto, né? E aqui eu estou falando também de intertextualidade, relação de semelhança entre textos. Essa charge traz esse intertexto para questionar uma notícia de que o exército teria gastado milhões de reais com chiclete, doces e leite condensado. Então é para fazer vocês pensarem mesmo aqui no consentir, para trazer mais vocabulário também, né? Já nessa 3 eu gostaria de questionar sobre argumentação. Se você consegue justificar um ponto de vista ou não, porque era uma questão que nós iríamos trabalhar lá na frente. Né? Antes, claro, que a gente viria o que é um gênero, o que é um tipo textual e o que é um domínio discursivo. Lembrando que o domínio discursivo é uma esfera social por onde circula o que cria determinado texto. Então eu tenho o domínio do humor, o domínio da publicidade, que vai fazer vender coisas, o do humor, que vai criar propagandas, slogans comerciais para tentar... o do humor para rir, da propaganda para vender coisas, e o do humor vai criar gêneros, textos, enquanto formas para que as pessoas riam, como piadas, tá? Ou programas humorísticos. Já a 4, eu queria que vocês interpretassem uma música, porque também nós iríamos trabalhar com um poema. E a 5 era de uma questão atual para mostrar, para já introduzir a questão de que as línguas humanas mudam e variam ao longo do tempo, ao longo dos anos, e essa variação pode levar a uma mudança, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem essa parte mais para produção, com o nono B eu não trabalhei, mas enfim, aqui a gente já entra em variação linguística, em formas rurais de pronunciamento que devem ser respeitadas, formas regionais. Aqui, em grafite, que também é um gênero textual a ser visto no 8º ano, poema protesto, que também é um gênero textual a ser visto, e aqui eu propus que vocês modificassem as histórias tradicionais, colocando as mulheres como papéis centrais, para que depois a gente pudesse continuar nessa toada de interpretação de charges, tá? Deixa eu achar o grupo 2, achei. E aí, de variação linguística, de
formas não padrão, não cultas, e que elas não são erros, que um falante não erra a própria língua. Isso foi muito debatido, e também pedi que vocês analisassem resumos de filmes e questões de pronúncia, de produção fonética dentro de poemas, significações possíveis de determinadas recorrências de sons. Isso a gente trabalhou lá no começo do ano, para que depois a gente analisasse no Dia das Mulheres, sobretudo. Eu propus essa atividade 3.1 pensando no Dia das Mulheres, para que a gente valorizasse, né, toda a luta que as mulheres tiveram para conquistar votos e quaisquer direitos em vários países. E aqui eu trago, claro que para uma análise linguística, mas um rap feito por uma mulher, e também a questão da variação linguística de novo. Já nas outras questões, claro que a pandemia vai acabar aparecendo, infelizmente, porque isso é uma coisa que a gente, né, pela qual nós estamos passando. E aí eu comecei a adicionar também ritmo, métrica, repetição de vogais e repetição de consoantes e falar que isso é significativo para poemas. Essa repetição ela é própria da poesia e não da prosa, e não de textos que não estão em verso. Porque na poesia a gente viu essa diferença entre prosa e poesia. Eu tenho muitas coisas que servem como metáforas para sentidos, e aí eu tenho que jogar todas essas flechas que estão para vários caminhos num caminho só de interpretação possível. Depois disso, a gente entrou no nível morfológico, vendo por que algumas palavras são escolhidas e não outras. Começamos fazendo isso na poesia, depois vimos tipos específicos de poema, como o poema concreto, em que eu vejo concretamente uma imagem, ele não é só para ser lido, mas para ser visto. Como aqui, por exemplo, em que eu vejo uma roda, e também vimos o haikai, que é uma forma condensada, bem ao gosto dos orientais. Bom, num quarto momento, na verdade, eu retomei as fábulas de novo para fazer vocês pensarem sobre a sociedade, sobre a força do coletivo e sobre os degraus sociais que a gente tem enquanto a burguesia explora o proletariado. Né? E também sobre os papéis que a gente tem que desempenhar na vida pública, muitas vezes. E relembrando, indo um pouco mais além, mais profundo, no nível das fábulas, porque todo texto é uma proposta de produção de sentido, mas a gente não pode ficar no que está dado, nós precisamos cavucar um pouco mais. Lembrando para vocês que as fábulas muitas vezes falam de desigualdades sociais e dão tapas na nossa cara que a gente não escuta. Nós trabalhamos isso. Tapas na cara, por exemplo, como que é dado nessa charge, em que todo mundo fica só no celular, não faz coisas criativas se transformando em robôs, né? Também relacionei as linguagens das mídias atuais com os iconogramas, com a linguagem iconográfica dos orientais, né? Tentei fazer vocês entenderem isso. E a gente começou a ver processos de formação de novas palavras. A partir desse processo de formação de novas palavras, a gente chega onde nós estamos agora, que é a quinta atividade remota, que eu propus também muita interpretação de texto, interpretação de charge para vocês, também interpretação de problemas sociais, como crimes ambientais e alinhamento a esses crimes ambientais, a questão dos celulares, que já foi comentada, formação de palavras em si, o gênero biografia, que é eu narrar a vida de alguém, né? O gênero romance, que é eu falar sobre uma história, uma narrativa maior que um conto, que se passa em mais de um espaço, em que tem um narrador que fala com uma voz, e ele pode se focalizar, apresentar aquilo que ele está narrando com uma câmera, um foco, ou em primeira pessoa, se ele é o protagonista, ou em terceira, se ele está narrando o que está acontecendo, está mostrando o que está acontecendo com outra pessoa, ou se ele volta os olhos para dentro do personagem, aí eu tenho uma focalização interna. Nós também vimos tudo isso, e nessa atividade a gente também viu, voltando àquela atividade diagnóstica lá, como dois jornais diferentes podem noticiar o mesmo fato, com manchetes distintas. Né? Também falamos um pouco sobre discurso direto e indireto, e
só queria retomar que a base de onde a gente partiu foi uma variação linguística, ver que todo idioma não é uma unicidade de coisas, ou francês, ou português, ou espanhol, na verdade é um conjunto de variedades de países que falam aquela língua, de regiões de um mesmo país que falam diferentemente aquela língua, que mais de um país vai falar a mesma língua, que essa língua tem uma origem, que ela não é uma estátua que tem que ser intocada e que está sendo corrompida por ninguém. Nós batemos muito nessa tecla para começar as análises por níveis dos textos. Eu comecei pelos sons, repetição de vogais e de consoantes, o ritmo e a métrica em poemas. Depois a gente foi para as formas das palavras, em morfologia, morfos, forma, as formas das palavras. Aonde a gente está agora, tá? Nas últimas aulas, a gente também viu sobre o problema de tentar olhar para as outras pessoas, né? Vimos também a diferença no tipo argumentar, em eu defender opinião, no que é um gênero resumo, o que é um gênero resenha. O resumo é muito mais narrativo, na verdade, e a resenha, que é o argumentativo. E aí eu já tenho uma introdução de dissertação argumentativa e de artigo de opinião, dizendo para vocês que o artigo de opinião é um gênero em que eu me mostro mais. Na minha opinião, eu acredito que a resenha eu vou tirar isso um pouquinho, a dissertação argumentativa eu vou tirar completamente. Não é o que eu acho, são o que os dados mostram, é o que alguma coisa sugere, é a consequência lógica de alguma coisa. E aí eu voltei, dei uma introdução sobre debate regrado, sobre argumentos, gênero de contestação. Nós vimos o poema protesto, nós vimos a carta de reclamação, carta aberta. Aí a gente continuou com poesia também junto disso. Foi aí que a gente começou a entrar em métrica, a medida dos versos, por que isso pode ser importante, que símbolos podem estar por isso. Foi aí que eu ensinei vocês a expandir, a dividir metricamente os poemas, né? Pensar na realidade de hoje, depois disso, com vídeos atuais que estão aí, né, e que desmentem muito do negacionismo que a gente vive hoje em dia, infelizmente. Começando a morfologia, a gente começou com classes de palavras, vendo que as classes não são gavetas, mas conjuntinhos que se relacionam e que têm como grande centro 3 divisões assim que a gente poderia fazer: nomes, verbos e ligadores, sendo nomes substantivos, grandes sóis, ao redor dos quais giram planetas, artigos, pronomes, numerais e adjetivos. Os verbos é aquilo que eu conjugo, os ligadores são preposições ou conjunções, sendo preposições aquilo que ligam palavras e conjunções o que ligam frases. Um pouco mais para frente a gente discutiu muito mais coisas sobre a sociedade, eu tentei relacionar o que a gente viu, aí a gente deu um pulo dos níveis para um nível discursivo para tentar analisar a realidade de pandemia em que a gente vive, né, para falar contra discursos de ódio, porque eu acho que é muito importante falar sobre variação linguística, mas não só, sobre variação étnica, variação religiosa, variação de gênero aqui, para que discursos de ódio não cheguem a ser ditos, porque o discurso de ódio ele é o primeiro passo para a violência física e para a morte de grupos minoritários. Depois disso, a gente voltou para as fábulas e para as crônicas. Vejam, é sempre um ir e voltar para introduzir crônica a partir de notícia, já que crônica é um texto rápido, focado ou numa notícia ou em algo cotidiano. Lemos algumas dessas crônicas, continuamos combatendo esses discursos de ódio, inclusive pela análise de fábula e de variedade linguística, lutando contra o preconceito linguístico. E agora a gente, na verdade, está falando especificamente sobre formas de formação interna de nomes, né? A raiz, a vogal temática, a desinência de gênero e a desinência de número de um substantivo em si, como isso se dá. Na última aula eu dei um texto para vocês interpretarem, na verdade, sobre vários textos, né? Sobre não era o Thor nem o Odin, era o Loki. Sobre o Loki, depois eu dei um vídeo que tem a Gabriela Prioli falando que nós temos que nos embasar em dados para falar, e se eu não tenho dados reais, eu não tenho fontes, eu não tenho
dados empíricos, fica só um achismo. Isso é perigoso porque isso caminha para fake news, e todo o caminho percorrido até aqui também é de enfrentamento a fake news e de narrativas falaciosas e de mentira, tá? Porque um professor de português tem que falar sobre isso. Vimos a diferença romance-biografia, romance-conto, o fantástico, o maravilhoso em cada um deles, de novo, contra qualquer tipo de violência. E aqui eu mostrei para vocês não só crônicas feitas a partir de alguns casos de crianças que morreram, às vezes pelos próprios pais, violentadas pelos próprios pais, como um vídeo da Rita Von Hunt falando sobre isso, que muitas vezes os corpos que importam são os corpos brancos, loiros, os olhos azuis e não os corpos trans, os corpos afrodescendentes, todos os outros, né? E que também deveriam importar, que tem esse direito, na verdade. Depois disso, nós chegamos nessa última atividade onde estamos, que é essa questão antes do EPTV na escola, né, que fala, na verdade, sobre pandemia do ódio, que parece que é uma coisa que eu já previ, porque desde lá atrás eu estava falando sobre como combater discursos de ódio. Eu dei vários vídeos e vários exemplos para vocês, inclusive fiz alguns poemas que seriam possíveis de ser utilizados, fiz um verbete, coloquei aqui também para vocês, coloquei textos de apoio para que vocês lessem. A gente vai trabalhar isso um pouco mais, tá? E aí a gente entrou em flexão e derivação mesmo, e a última aula foi sobre análise de textos cotidianos e rotineiros. Nessa aula, eu vou continuar nessa toada de analisar textos, porque eu acho que ficou faltando essa parte de interpretação e análise, embora tenha a matéria de produção e interpretação de texto, também é do português isso. Então, leitura e produção, ela precisa ser trabalhada, e desse ponto é que nós continuamos. A gente acabou na morfologia, nas formas, a partir daí a gente vai de como as coisas são colocadas juntas. Sintaxis, taxis é colocação, sim é junto. Então, como pequenos pedacinhos de palavras são colocados juntos em frases, e como isso pode ser significativo para qualquer texto, seja ele um jornal, um poema, uma notícia, ou uma crônica mesmo. Isso tem motivação não só estilística. Eu espero que os objetivos da disciplina até aqui tenham ficado claros, que vocês tenham entendido pelo menos a questão da variação linguística, e o que está na base dessa disciplina é o respeito à diferença e à variedade, para que a gente não cometa discurso de ódio e não caia no tema da EPTV desse ano, que é a pandemia da intolerância. Tá bom? Um beijo, um abraço, um aperto de mão para vocês.